Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Lei de Execução Penal, uma lei extensa, cheia de detalhes, que vai envolver o profissional que ministra em diversas atualizações. E a aula de hoje seria justamente o tema Estabelecimentos Penais 2, que nós temos diversos artigos que envolvem esse tema. Eu separei em 2 blocos essa aula para não ficar uma aula tão simples, já que essa parte exige uma dedicação especial daquele que estuda para concurso, porque além de ser um assunto muito recorrente em prova, ele é um assunto que vai trazer justamente a realidade do sistema prisional. Então, dos estabelecimentos penais é o tema que nós veremos hoje, parte 2. E ele, de fato, ele é um assunto mais importante no seu edital, porque ele vai envolver conhecimento técnico para você acertar as questões, mas ele vai envolver também a sua atuação junto ao sistema penitenciário. Quando você não conhece os estabelecimentos, fica difícil você conseguir alcançar uma atividade de excelência. Então, hoje nós vamos conhecer os estabelecimentos penais. Nós fizemos uma aula introdutória, fizemos uma aula atualizada com os dados do Conselho Nacional de Justiça, e isso ajuda muito o aluno para as suas teses, ao confeccionar uma redação. Então, eu não consegui entrar nesse assunto sem antes tratar um assunto tão atual como os números do sistema prisional. Então, na primeira aula, nós tratamos sobre os números do sistema prisional. A aula de hoje, nós falaremos sobre os estabelecimentos penais. Então, sem pressa, sem nenhuma cobrança com relação a tempo, nós tomaremos o tempo necessário para aprendermos todos os estabelecimentos penais, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar falando da penitenciária. A penitenciária, ela vai se destinar ao condenado à pena de reclusão e em regime fechado. Professora, mas não basta ser um condenado a regime de reclusão, a pena de reclusão? Não. Muito cuidado ao assinalar uma questão que só aborde a pena de reclusão. É necessário, muito necessário, que além da previsão da pena de reclusão, eu tenha a previsão do regime fechado. Que a pena de reclusão ela pode ser regime aberto, semiaberto e fechado. Então, para penas de reclusão em regime fechado, eu terei apenas um estabelecimento penal destinado a receber essas pessoas. Então, quem são as pessoas que vão ser recebidas na penitenciária? O preso condenado à pena de reclusão e em regime fechado. Então, para sintetizar essa polêmica, de modo nenhum, eu posso ter um preso condenado à pena de detenção numa penitenciária. Porque pena de detenção, ela só vai aceitar regime semiaberto e aberto. Então, em suma, a penitenciária se destina a presos em regime fechado com penas de reclusão. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então? Então, a previsão da penitenciária, ela visa a aceitar e abrigar, custodiar essas pessoas que estão entrando no sistema penitenciário. Mas elas podem também elas podem se originar de um modo preventivo de cumprimento de pena. Então, não é raro você imaginar um preso que estava na cadeia
cumprindo pena preventiva, sendo transferido para a penitenciária. Vamos dar um exemplo, aquele jogador Bruno, né, do caso Elisa Samúdio. Ele ficou 3 anos na cadeia em Belo Horizonte, na região metropolitana, aguardando, né, o tribunal do júri. Ele foi submetido ao tribunal do júri, ele fez todos os recursos possíveis e, ao findar a parte recursal, nós encontramos então o trânsito em julgado daquela sentença e ele foi transferido da cadeia para o sistema definitivo. Então não é raro o réu estar no sistema provisório de cumprimento de pena, que a gente chama prisão processual, e ele vai ser encaminhado para um cumprimento definitivo. Ou aquele réu que aguarda julgamento em liberdade. Nós temos também a opção daquele réu que está em casa aguardando o julgamento em liberdade, que é aquele preso que conseguiu, né, alcançar a liberdade provisória. Então essas pessoas virão do sistema processual, que é aquele que a gente costuma dizer provisório, ou eles também virão das suas casas, onde aguardavam a pena, né, ser imposta como uma sanção penal. Então nós temos 2 tipos de pessoas que são encaminhadas para a penitenciária: aquele que cumpria pena preventiva e aquele que não cumpria pena e estava em casa aguardando. Então aquele que cumpria a pena, nós vamos aproveitar o tempo que ele esteve preso à disposição do administrador público? Sim. Nós faremos, né, a contabilidade do tempo que ele esteve à disposição do Estado e faremos o instituto da detração. Ao final da pena, nós vamos subtrair todo o tempo que ele esteve à disposição através da prisão provisória. O nome deste instituto seria exatamente a detração, diferente da remissão, tá? É totalmente diferente, que nós veremos em outra aula. Nós falaremos uma aula inteira sobre detração e remissão. Hoje basta você saber que a detração é você contabilizar o tempo em que o preso esteve na cadeia aguardando julgamento. Certinho? Ótimo. Então eu quero falar aqui sobre uma atualização muito importante que ocorreu, liberando a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios a construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos, em 2013, a criação do regime disciplinar diferenciado. E também tivemos a autorização legal para que a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios criassem penitenciárias para presos provisórios e condenados que estivessem no regime diferenciado. Nós temos crítica a esse parágrafo único do artigo 87. A crítica que nós trazemos é justamente como destinar o preso provisório a uma penitenciária. Porque lá só tem presos condenados, definitivamente. Essa é a crítica. Eu te chamo a atenção com essa crítica, justamente para você não cair nas pegadinhas. Então, está autorizado a criação de penitenciárias exclusivas para o regime disciplinar diferenciado, para presos provisórios e presos condenados definitivamente. E o que aconteceu? Nós tivemos a criação e a explosão desse tipo de penitenciária. Então hoje houve um boom. O Estado ele se destinou, ele se precipitou
e criou várias penitenciárias exclusivas para o regime disciplinar diferenciado. E a crítica dos criminalistas é que eles teriam criado um regime fechado dentro do fechado. Então, uma penitenciária para o regime fechado, destinada a pessoas em regime disciplinar diferenciado, é criar um regime fechado do fechado. Porque eu preciso me preocupar com o estabelecimento penitenciário de uma forma geral. E também com as cadeias. Já que o preso provisório pode ser submetido a regime disciplinar diferenciado. Então, eu chamo a atenção a você para essa situação. A lei autorizou que fossem criadas, foram criadas dezenas, e essa criação acabou criando um regime fechado do fechado. E, de forma ilegal, eu não posso encaminhar um preso provisório que está numa cadeia para uma penitenciária exclusiva de regime disciplinar diferenciado. Então, há essa crítica, há esse questionamento sobre a questão da constitucionalidade, e por essa mudança ser muito recente, nós vamos aguardar os próximos passos do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, quais são os requisitos do sistema fechado no sistema penitenciário? O sistema penitenciário, ele vai exigir cela individual. Ele é o único que vai exigir cela individual. Ao contrário do semiaberto, que vai aceitar um alojamento coletivo. Então, o regime fechado, a penitenciária deverá se constituir de celas individuais, onde vai ter dormitório, aparelho sanitário e lavatório. E a lei ainda exige, no seu parágrafo único, que tenha salubridade e um espaço de pelo menos 6 metros quadrados. Então, a cela tem que ter dormitório, sanitário e lavatório, tem que ter no mínimo, cuidado, hein? No mínimo a 6 metros quadrados e salubridade. O que é salubridade? Salubridade é garantir que o ambiente tenha oxigênio, aeração, né? Que tenha raios de sol e condicionamento térmico adequado à existência humana. Nos filmes antigos, nos livros que retratam o estabelecimento prisional dos anos 40 e 50, quando eu era estudante de direito, eu li vários livros nesse sentido. E aqueles presos, por muito tempo ali destinados, em grande maioria, eles morriam de doenças do sistema respiratório. Eles morriam de pneumonia, tuberculose, porque ali dentro não era garantido uma adequação térmica. Era um ambiente extremamente úmido, que não tinha insolação, e isso favorecia as doenças do aparelho respiratório. Então não era raro, nos anos 40 e 50, esses presos morrerem de tuberculose, gerando para o Estado uma indenização para aquele que veio a falecer no sistema penitenciário, né? Consagrando aí a proteção da família para aquele que tem o óbito dentro do estabelecimento prisional. Então, é muito melhor você investir no estabelecimento prisional garantindo a salubridade do que ter perdas humanas e ter que garantir indenizações e também pensões para famílias que vão ficar muito tempo sem aquele que era responsável pela subsistência familiar, tá bom? Então, nós temos essas regras. Então, vamos lá. Lugar para dormir, uma pia, lugar para tomar banho, um lugar que tenha pelo menos 6 metros quadrados e um lugar que seja salubre. Salubre. Sol,
temperatura adequada e ar, oxigênio limpo, para que essa pessoa não venha adquirir doenças respiratórias. Então, esses são os requisitos para a penitenciária no modelo masculino. Porque lá no artigo 89, nós teremos os requisitos para a penitenciária feminina. Então, qual é a diferença da penitenciária masculina para a penitenciária feminina? A masculina nós acabamos de ver. A feminina, ela vai acrescentar mais requisitos. Ela vai acrescentar a necessidade de um lugar para amamentar e de um lugar para abrigar crianças, onde nós podemos chamar de creches. Então, além dos requisitos da penitenciária masculina, nós teremos os requisitos da penitenciária feminina, onde eu somo todos da masculina com aqueles coerentes à própria condição de ser da mulher. Então, eu coloco aí a existência de uma creche para abrigar essas crianças de 6 meses a 7 anos. E também, eu também terei a opção, né, para essa mulher, de um lugar apropriado para que ela venha amamentar o seu filho. E nós temos também, como exigência legal, a existência de pessoas qualificadas dentro desse ambiente comum. Então, ali eu terei enfermeiras, eu terei pessoas dentro da saúde capazes de direcionar um atendimento especializado para aquela mulher que amamenta e para aquela mulher que ampara uma criança que não tem nenhum responsável para abrigá-la fora do estabelecimento prisional, tá bom? Então, esse lugar, ele contará com um horário especial de funcionamento para privilegiar o momento mais importante para essa mulher né, fornece alimento materno, e essa mulher que precisa de alguém que fique com essa criança de 6 meses a 7 anos. Então, o horário de funcionamento, ele tem que garantir essa assistência à criança ou à responsável. Então, vamos dizer, essa criança tem mais de 2 anos, não tem ninguém para ficar com ela fora do estabelecimento prisional, e aí o Estado fornece a creche. Então, na creche eu vou ter pessoas qualificadas para cuidar dessa criança, principalmente no horário de trabalho da mulher presa. Ela tem como obrigação o trabalho, mas ela tem também como direito o trabalho. Então, o horário de funcionamento desses locais devem ser totalmente adaptados para prestar assistência à criança e à mulher que precisa de apoio para que ela exerça o trabalho ali dentro do estabelecimento. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu dar boa noite para esse povo maravilhoso que está aqui comigo. Saudade de vocês. Eu estou bem melhor, mas eu não fico feliz, porque eu sei que esse momento meu é de espera, né? A minha médica não autorizou que eu viesse a fazer minha cirurgia. Até que ela autorize, eu vou ficar aguardando com dores e muitas vezes eu vou ter que desmarcar a aula com vocês. Mas toda aula que eu desmarco, eu marco uma aula a mais na hora de finalizar o curso. Por isso que nós vamos até dezembro, sem pressa, para me repor todas as aulas que eu já perdi até hoje. Então, deixa eu dar um oi para esse povo maravilhoso. Aline, Patrícia, Franklin, deixa eu ver o que mais. Aqui eu não consigo ver mais, misturou uns nomes aqui que eu não consigo ler. Mas obrigada pela companhia, obrigada pela compreensão, né, de saber que a gente tem nossos momentos, né, de doença, de enfermidade, de fragilidade. Mas hoje, essa semana eu estou me sentindo muito bem.
Eu acredito que eu vou conseguir gravar a semana toda, tá? E eu quero, amém, eu quero mandar um abraço muito especial para a Paulene, gente. Ela ganhou o neném hoje. Paulene estava barriguda, prestes a ter a luz, dar a luz a uma criança. E hoje ela está com seu bebê no colo, amamentando essa criança maravilhosa. Então eu quero deixar um beijo para a Paulene. Era o sonho dela ter essa criança. E que Deus conceda saúde a essa criança e para ela, que Deus possa realizar os sonhos da vida dela, que essa criança tenha muito orgulho da Paulene. A Paulene está conosco há 3 anos e para mim é um desafio realizar o sonho da Paulene. Eu não vou desistir, nem quando ela desistir eu vou desistir, eu vou até o final, tá? Então logo logo ela tá mandando foto pra gente da menininha dela. Então ótimo, obrigada, viu, Patrícia? Então a gente se esforça, né? Eu só tive 2 cesáreas, nunca operei pra nada, nem pra lipo, nem pra peito. Aí surgiu esse probleminha aí no meu útero e nós vamos ter que operar. Mas não diz que não é nada muito grave, não. O problema foi o risco do coronavírus e a internação. Mas enquanto isso, nós vamos estudar bastante, fazer bastante simulado, porque o cara bom do ringue, ele é bom porque ele treinou antes, não é mesmo? Ele é muito bom, mas porque ele treinou. E hoje eu quero deixar uma palavra muito especial para vocês, mas antes de dar essa palavra, eu quero adiantar um pouco a matéria, que eu não posso ter estabelecimentos penais 3, viu? Eu não posso, eu acho que a mídia nem aceita. Não dá para colocar mais uma aula de estabelecimentos penais. Então, quando eu terminar minha aula, eu vou dar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Se eu finalizar a aula e não conseguir dar a palavra, eu gravo a palavra separado. Eu não posso dormir com ela porque Deus me cobra. Deus me acorda e fala assim: por que você não falou? Eu te pedi e você não falou. Então pode ficar tranquilos que hoje vai sair essa palavra do coração de Deus para vocês, tá? Eu não tô entendendo. Tá entrando pessoas aqui, o Instagram não tá mostrando quem é. Acho que deve ter tido uma atualização aí. Ah, Guiomar, agora deu pra ver, viu? Que chique. O Instagram atualizou para mostrar quem tá online. Agora deu pra ver que Guiomar tá online, Nazaré tá online, o piloto de fuga tá online. Agora sim, atualizou, viu? Chique demais. Agora mostrou que o Caio também tá online. Nossa, que chique. Então vamos lá. Então, sintetizando, os requisitos do estabelecimento penitenciário com realidade de penitenciária, ele vai ter uma exigência para a mulher e uma exigência para o homem. Nós não podemos confundir. Professora, as diferenças param aí? Não. As diferenças não param aí. A outra diferença com relação à penitenciária masculina e feminina é que a masculina, a lei exige que ela seja construída em local afastado do centro urbano, mas que não restringe a visitação. Tem que ser afastado do centro urbano, mas que as pessoas possam visitar. E a lei não falou nada da feminina. Se não falou, não incluiu. Se não incluiu, a lei sendo omissa, a penitenciária feminina não está obrigada a ser construída em local distante do centro urbano. Guarda para sua prova, tá? Vamos guardar para sua prova? O Silvio entrou, agora eu tô chique, agora eu tô sabendo, todo mundo tá entrando. Então, anotou aí? Nazaré, Guiomar, Aline, vamos anotar. Além dos requisitos que nós acabamos de ver, além deles, nós temos que o estabelecimento penitenciário, né, com a realidade de penitenciária, não vai exigir que seja construída a penitenciária feminina longe do centro urbano. Por quê, professora? A lei não falou, então não é obrigado. Já que ela falou claramente no artigo 90 que a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, ela não incluiu a penitenciária feminina. Tudo bem? Tudo bem, bem?
Então vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora da colônia agrícola, industrial ou similar. Essa colônia agrícola, industrial ou similar, ela foi criada para todos que estão em regime semiaberto. Então eu tenho duas pessoas que serão encaminhadas para a colônia agrícola, industrial ou similar. Eu vou ter o preso condenado a regime semiaberto e eu vou ter aquele preso que está sofrendo, né, a progressão de regime. Então, ele está vindo do fechado e tem como direito a progressão ao regime semiaberto, ou ele está entrando de forma inicial pela condenação pelo crime que deu a ele um regime semiaberto. Então, são duas pessoas que usufruem da colônia agrícola, industrial ou similar. E ela, diferente da penitenciária, vai abrigar compartimentos coletivos. Não há aqui a obrigação da cela individual. Mas o que eu terei na prática? Eu terei que eu não preciso ter uma cela individual para a colônia agrícola, industrial ou similar, porque há um compartimento coletivo. Mas eu preciso observar o parágrafo único do artigo 88. E o que é o parágrafo único do artigo 88? Ele vai justamente falar da salubridade e, quem lembra? Quem vai lembrar? Acabamos de ver. Quem lembra? Quem tá ligado? Isso, Patrícia. Área mínima. Então, essa área mínima seria justamente a obrigação dela. Ela, na verdade, ela não está distrita a 6 metros quadrados. Na verdade, a lei exige a letra A. O artigo 91 vai exigir somente a letra A salubridade. Então, para a sua prova, o que você vai responder? A colônia agrícola, industrial ou similar só terá exigência da salubridade. No artigo 91, ele exige apenas a letra A do parágrafo único do artigo 88. Então, não há exigência aqui de um mínimo possível de cela e metros quadrados, tá? Porque o compartimento coletivo, ele vai abrigar pessoas de modos diversos. Então, imagina só, a forma de estabelecer os dormitórios, ele pode ser vertical, mas ele pode ser horizontal. Então, vai depender do estabelecimento prisional, tá? Por ser coletivo, não estou obrigado a obedecer o mínimo de 6 metros coletivo, 6 metros quadrados. Então, vamos fechar. O compartimento coletivo da colônia agrícola só exige a salubridade, excetuando a exigência de 6 metros quadrados, já que a forma de dispor dos dormitórios vai ser diversa. Naturalmente, eu vou ter uma forma vertical. Eu vou ter beliches ao invés de camas, uma do lado da outra, porque aí eu vou ter um espaço maior. Inclusive, eu já vi os aviões, os navios do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, o compartimento é todo vertical, para abrigar o maior número de pessoas possível dentro das missões. E você acha que ficaria diferente para aquele preso que está cumprindo semiaberto no regime de compartimento coletivo? Ele tem direito, sim, mas ele tem direito de salubridade. Ele não tem os 6 metros quadrados como direito a ele. Mas então, eu terei apenas esses requisitos para o regime semiaberto? Não. Nós teremos mais 2 requisitos que a lei vai exigir.
nós teremos a seleção adequada de presos. O que vai ocasionar essa seleção adequada de presos? Então, eu estou lá no sistema penitenciário, atuando como policial penal dentro de uma colônia agrícola, e lá na colônia agrícola eu também vou ter a classificação. Essa seleção vai envolver uma classificação. A classificação envolve separar jovens de adultos, maiores de 60 dos adultos, mulher de homem, pessoas com doenças, que trazem capacidade física, e principalmente reincidentes e praticantes de crime hediondo. Então, a lei exige que eu faça uma seleção adequada desses presos nas dependências coletivas. Então, vamos colocar, lá na colônia agrícola vai ter um alojamento só para reincidente, vai ter um só para crime hediondo, vai ter um para maiores de 60, vai ter um para jovens até 20. Então, nós temos que fazer uma seleção adequada para proporcionar a individualização da pena, para que eu possa colocar pessoas com o mesmo perfil. E temos também que respeitar o limite de capacidade máxima. A lei traz o limite de capacidade máxima, mas na prática o Estado ele não consegue obedecer, porque hoje o sistema já está falido e ele conta com um déficit de 200 mil vagas, mais de 200 mil vagas. Então, nós temos, a realidade prisional do Brasil é que somente 13 cidades possuem colônias agrícolas ou similar. Somente 13 cidades possuem colônia agrícola, industrial ou similar. São Paulo não tem, Minas tem em Belo Horizonte. Então há uma carência, certo? De colônias penais, agrícolas, industriais ou similares. Esses lugares são criados para capacitação profissional. O objetivo é justamente educar e profissionalizar aquele preso que está próximo do contato externo. E há uma brecha pela ausência de colônias agrícolas, industriais, penais similares. Porque esses lugares serão destinados para oportunizar uma iniciação a uma profissionalização daquele que se encontra em regime semiaberto. Então ali eu vou ter criação de animais, eu vou ter implantação de maquinários modernos. Então por isso que o nome é colônia agrícola, industrial ou similar. Ela pode ser agrícola se ela for instalada no interior de um estado, porque leva bem a característica principal daquele lugar, porque não tem por que instalar uma colônia industrial no interior de um estado. Até mesmo para encontrar emprego, ele vai ter dificuldade. Ele mora na zona rural, a colônia agrícola está na zona rural, mas a colônia é industrial. Quando ele sai com a formação profissional dele, ele tem dificuldade de encontrar emprego, já que ele está numa colônia industrial, na zona rural, e não vai levar ele a ter um ofício para aquela região. Então o Estado ele precisa ter cuidado para instalar a colônia correta no lugar correto para a realidade certa. Eu estava lendo hoje mais cedo e vi que foi aprovado no Congresso, precisando ainda da sanção do presidente da República, de uma lei que destina dinheiro do fundo penitenciário para os estados construírem centros destinados a colônia agrícola, similar ou industrial. Por que a necessidade da criação desses centros? Justamente
para receber o preso que está saindo do regime fechado. Já que só tem 13 no Brasil inteiro, para onde eu vou levar aquele condenado que acabou de ser beneficiado com a progressão de regime, que vai ser encaminhado para o regime semiaberto, já que só tem 13 no Brasil inteiro? O STF, então, fez uma súmula proibindo a manutenção do preso que tem direito ao semiaberto no regime fechado. O STF proibiu e o Poder Executivo que lute para criar mecanismos e políticas públicas para encaminhar essa pessoa que aguarda uma vaga no regime semiaberto. Então, hoje nós temos a prisão domiciliar dessas pessoas que aguardam vaga em centros destinados a regime semiaberto. A súmula proíbe essa espera no estabelecimento fechado. Mas a realidade você sabe, né? É muito comum que eles aguardem ainda no estabelecimento penal do regime fechado. É claro que aquele preso que tem acesso a uma assistência jurídica qualificada, ele logo terá acesso a essa prisão domiciliar. Ele vai aguardar em casa até que apareça uma vaga no centro destinado a vagas do semiaberto. Tudo bem até aqui? Eu não quero encher você de informação, tá? São 5 estabelecimentos penais, nós estamos indo para o 3º e eu não quero encher vocês de informação para que vocês tenham dúvida ao resolver os exercícios. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, perguntem para que nós possamos continuar a nossa matéria. E aí? Alguma dúvida? Podemos continuar? Acho que podemos continuar, certo? Então eu vou agora para a 3ª casa, para estabelecimento penal chamado Casa do Albergado. Então vamos lá. Vamos falar então da... O vizinho comprou um Mustang, aí quando ele passa, você já viu como é que é, né? O coração da gente faz assim, ó, pá, 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 pá. Aí ele fica passeando pra lá e pra cá, né, pra mostrar o carro novo, e quem tá em casa se assusta. Então você que tem um vizinho que tem Mustang pode entender o que eu tô vivendo, tá? Não é fácil. E ele sai cedo, viu? Ele sai 7 horas e o carro não pede desculpa pra ninguém. Ah, tá. Olha a pergunta da Aline. As colônias agrícolas são só para os presos? Sim. Por isso que o nome correto é colônias penais agrícolas, industrial ou similar. Porque escola agrícola é verdade. A União, ela tem várias escolas agrícolas. Os estados têm poucas, mas a União tem várias. Inclusive aqui nessa região de Montes Claros tem várias, né? Por causa da área propícia para o cultivo de algumas plantas, de algumas frutas. Eu esqueci o nome agora, mas tem uma cidade cheia de escolas agrícolas. São João Evangelista, lembrei. São João Evangelista. Então essas escolas agrícolas, elas são para civis, elas não são destinadas ao cumprimento de pena, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar da Casa do Albergado. A Casa do Albergado, ela é destinada para 3 tipos de pessoa. Na verdade, não seria 3 tipos de pessoa, mas seria 3 circunstâncias. Pena privativa de liberdade, que seja regime aberto, e pena restritiva de direitos, que seja limitação de fim de semana. 2 pessoas terão acesso à Casa do Albergado. 2 pessoas. Quem?
pena privativa de liberdade em regime aberto, pena restritiva de direitos, limitação de fim de semana. Então nós temos 5 penas restritivas de direitos. Dentre elas, nós temos a limitação de fim de semana, e essa pessoa também poderá usar a casa do albergado. Então, cuidado na sua prova. Quando a banca colocar que a casa do albergado se destina à pena privativa de liberdade em regime aberto e a pena restritiva de direitos no quesito limitação de fim de semana, ela está correta. Ela está correta, tá? Onde fica a casa do albergado? No centro urbano, separados dos demais estabelecimentos. Professora, pode ser do lado? Pode. Não tem problema de ser do lado da cadeia. Não tem nenhum problema. Eu já vi em questão em prova perguntando. Ela tem que ser separado. Por quê? Porque a arquitetura dela é totalmente favorável para caracterizar uma casa, onde é proibido qualquer tipo de construção que lembre cela, grade, muro, tá? Então ela pode sim ser construída separada dos outros estabelecimentos prisionais. E ela não se caracterizará com obstáculos de fuga. Por quê? Porque esse condenado que chega no sistema aberto, ele veio da progressão de regime, ou ele foi condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto, ou ele foi condenado a uma restritiva de direitos com pena de limitação de fim de semana. Então esse lugar não deve nem lembrar um lugar que abriga pessoas condenadas, porque ali eu tenho pessoas que têm autorresponsabilidade e senso de participação naquele momento com relação a todas as suas atribuições e deveres. Então essa autodisciplina e autorresponsabilidade evidencia o conhecimento da disciplina gerada ali naquele lugar, tá? Então nós não teremos essa situação. A lei exige que em cada região tenha uma casa do albergado. Só que eu trago uma crítica. A lei não fala o que é uma região. Nos livros que a gente lê e estuda, os professores dizem que região é uma comarca. Tudo bem. Mas para a sua prova, a lei exige que cada região tenha pelo menos uma casa do albergado. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Elas quase não existem. Eu não consegui descobrir quantas casas do albergado existem no Brasil. Eu vou descobrir e mando lá no grupo para vocês, tá? Lá nós vamos ter aposentos para colocar esses presos, e nós teremos lugares lá dentro adequados a cursos e palestras, porque eu vou promover uma reeducação dessa pessoa que está sendo devolvida à sociedade. E eu vou ter também um lugar destinado a serviços e fiscalização e orientação desses condenados. Porque nesse momento de fragilidade, onde ele está apto para voltar para a sociedade, é essencial que ele tenha uma equipe para orientá-lo, para não perder prazos, para que ele tenha acesso a trabalho externo, para que ele mantenha o seu laço trabalhista, né? Porque é requisito do regime aberto. Então, nesse lugar, eu vou ter um lugar destinado a cursos e palestras e um lugar destinado a ele para que ele receba orientação para tudo que envolva a vida em sociedade, já que ele está sendo preparado para voltar para a vida em sociedade, tá bom? Então, a lei exige que em cada região haja uma casa do albergado. Não sabemos o que é região. A literatura diz que deveria ter sido incluso a palavra comarca no lugar da palavra região. Tudo bem. Então, para nossa prova,
fica a região, e para quem estuda na prática, ficou então a ideia de comarca. Vamos falar agora do centro de observação. Esse centro de observação, ele é responsável por todos os exames, dentre eles o criminológico e o classificatório. E os exames em geral, exame de sangue, exames de urina, qualquer exame que o condenado ou preso precisa realizar, ele vai realizar no centro de observação. Então vamos lá. O preso acabou de chegar no estabelecimento prisional. Ele não entra no estabelecimento prisional. Primeiro, ele vai ser encaminhado para o centro de observação. E esse centro de observação, ele não pode ficar dentro do estabelecimento prisional, para garantir a imparcialidade daquela turma que trabalha lá dentro. Imagina o constrangimento de avaliar esses presos, principalmente com o exame criminológico, e conviver com eles. Então, o centro de observação, ele tem que ser instalado numa unidade autônoma ou em uma unidade anexa ao estabelecimento penal, para garantir a individualização daquele trabalho e principalmente a imparcialidade daquela equipe que presta serviços. Então, o preso foi encaminhado para o estabelecimento prisional, ele primeiro passa no centro de observação. Ele vai realizar os exames. Lá nesses exames, ele vai conseguir a classificação. Após a classificação, ele vai para o sistema penitenciário correto. Então, digamos que ele seja encaminhado para a penitenciária, certo? Lá, ao chegar na penitenciária, ele chega com o exame dele classificatório e a equipe de plantão vai destiná-lo à ala correta. Mas e aqui, deixa eu te perguntar, e se não existir centro de observação na comarca? Apesar de ser uma falha, pode acontecer da comarca não ter centro de observação. E a lei já previu, já se antecipou e estabeleceu que na ausência do centro de observação, eu posso fazer esses exames junto à comissão técnica de classificação. Então, essa comissão técnica de classificação, ela não fica no centro de observação, ela fica dentro do estabelecimento prisional. Tá? Ela fica dentro. Então, ela vai realizar essa classificação dentro do estabelecimento prisional, onde ela está prestando serviço, que é o diretor, quem mais? 2 chefes de serviço, um assistente social, psicólogo, tá bom? Então, se não tiver o centro de observação, se não tiver, nós teremos o encaminhamento para a comissão técnica de classificação. Mas se tiver o centro de observação, todos os exames serão encaminhados para a comissão técnica de classificação. É ela que, com a chegada do preso no estabelecimento próprio, vai colocar o preso conforme o seu perfil. Tá bom? E, de acordo com esse perfil, eu vou propiciar a individualização da pena, que é, de fato, o coração do processo penal. Porque é um direito constitucional do preso, no artigo 5º, ele ter a garantia de cumprir sua pena de acordo com seu perfil. Já que nem todo mundo que comete homicídio tem o mesmo perfil e nem todos os homicidas podem ser colocados juntos como se fossem a mesma pessoa e como se tivesse realizado com o mesmo modus operandi, né, com a mesma forma de operar. Então, o maior objetivo da execução penal é justamente propiciar a individualização da pena. E o centro de observação propicia que isso seja feito de forma efetiva. E já no último estabelecimento penal, nós vamos falar do hospital de custódia e treinamento psiquiátrico e tratamento psiquiátrico. Então, existe o hospital de custódia e tratamento. E as pessoas que forem absolvidas de forma
Então, existe a absolvição própria e a absolvição imprópria. Aquelas pessoas que foram absolvidas de forma imprópria por terem e serem inimputáveis ou semi-inimputáveis, essas pessoas não irão e não cumprirão pena em estabelecimentos prisionais. Haja vista o seu diminuído desenvolvimento mental para discernir entre o certo e o errado. Então, o estabelecimento penal convencional não é o melhor lugar para receber essas pessoas. O melhor lugar para receber essas pessoas é o lugar onde ela possa ser tratada e submetida a um tratamento com terapias e com métodos psiquiátricos que são convencionais e não convencionais. Então, não é só farmacológico, ele também é terapêutico, tá? Não adianta você conduzir o inimputável ou o semi-inimputável a um tratamento, né, de alta complexidade, se não levá-lo à psicoterapia. Ele precisa sim de um profissional capacitado para ajudá-lo nesse processo de cura. Então, o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ele vai receber o inimputável, que é aquele que não entende de forma completa, não discerne nada, e aquele semi-inimputável, que tem justamente a capacidade reduzida do discernimento da vida social. Tá bom, pessoal? Então, lá no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal, vai falar pra gente quem são esses inimputáveis e esses semi-inimputáveis. Basta você saber que o semi-imputável e o inimputável será destinado não a um estabelecimento convencional, mas um lugar onde ele possa ser tratado no hospital psiquiátrico. Tanto com remédio, né, não só com remédio, mas com psicoterapia. E essas psicoterapias, elas podem ser convencionais ou não convencionais. Existem várias terapias, né, inovadoras que elas são apresentadas ao sistema e não são descartadas, já que o sistema convencional não tem tido muito resultado. Tá bom, pessoal? E uma pergunta interessante, professora, essas pessoas destinadas ao hospital psiquiátrico, elas terão progressão de regime? Então, a lei não fala, mas o STF já estabeleceu que ele também pode ter a progressão. Porque a lei fala que ele será destinado ao hospital psiquiátrico ou a tratamento ambulatorial em hospital psiquiátrico. Então, aquele que tiver uma melhora significativa, ele vai sair da internação, ir para casa e se submeter diariamente ao tratamento ambulatorial feito ali naquele hospital psiquiátrico. Então, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é um desrespeito à norma geral, não dando ao peso psiquiátrico o direito à progressão de regime. Então, a meta é que ele também alcance, tá bom? Justamente para dar a ele o interesse em se recuperar e se curar, tá bom? Muitas vezes a cura tem que vir primeiro quando eu decido ser curada. Então, se ele não vê uma progressão, ele nem tem interesse de se submeter àquela cura. Joga remédio fora, finge que engole, ele não se entrega na psicoterapia e isso gera um custo para o Estado. Então, é melhor que o Estado favoreça a progressão de regime para o destinado à psiquiatria do que mantê-lo a um cárcere eterno, tá? Continuando, qual é os requisitos que eu terei para aquele que vai para o hospital psiquiátrico? Nós teremos um ambiente salubre, como a lei fala, certo? Um ambiente salubre para garantir que essa pessoa possa cumprir, né, aquele tratamento da melhor forma possível, para que ela não seja acometida de uma doença pulmonar respiratória. Então, o lugar precisa ter salubridade, tá? E todos os exames psiquiátricos e todos os demais exames ao tratamento psiquiátrico são obrigatórios para aqueles que estão internados. Então, não é opcional. Estando submetido, ele será de forma compulsória levado a participar desses exames
que vão aferir a cura e a melhora daquele preso, condenado, absolvido no caso, né? Então a lei fala, gente, que ele deve ficar ali pelo menos 6 meses. Então nós teremos o primeiro exame para avaliar a melhora daquele preso ao final do primeiro semestre, tá bom? E aí que a lei autoriza que, na falta do lugar correto para tratamento psiquiátrico, eu posso colocar em um lugar com dependência médica adequada. Então, olha só, no Brasil nós temos as casas de descanso. São casas privadas ou públicas, com profissionais competentes, que se destina a receber pessoas com deficiências mentais para tratamentos compulsórios ou voluntários. Então, na ausência de um tratamento oportunizado pelo SUS, a família, tendo condição financeira, né, razoável, ela pode investir a internação dessa pessoa da família em uma casa de descanso. E esses exames serão feitos por peritos, né? As pessoas que trabalharão nessas casas de descanso, as casas serão cadastradas no sistema penitenciário e elas terão fiscalização do poder público. E a equipe que trabalha ali é uma equipe altamente capacitada e juramentada, né? Tendo a fé pública de atestar que aquela pessoa ali recolhida, ela, depois dos 6 meses, feito o exame psiquiátrico, ela se encontra curada ou pronta para ir para casa e se submeter ao tratamento ambulatorial diário. Estou indo muito rápido? Dá para acompanhar? Então vamos lá. Vamos falar agora da cadeia pública. A cadeia pública é o estabelecimento penal destinado a cumprimento dos presos provisórios. Então, todos aqueles presos que aguardam julgamento estarão aguardando na cadeia. É claro que esse preso não teve direito à liberdade provisória, porque se ele tivesse tido, ele não estaria preso, tá? Então, a liberdade é a regra. A exceção é a prisão nas cadeias. Então, o Bruno, no caso Elisa Samúdio, ele ficou preso 3 anos, porque ele apresentava risco de fuga e apresentava também perigo à destruição das provas. Então, ele ficou todo o tempo esperando o último recurso ser recebido, porque ele apresentava risco de fuga e também a destruição das provas que seriam necessárias para condená-lo, certo? Então, a cadeia destina-se a recolhimento para presos provisórios. E a cadeia, ela deve estar dentro do meio social e familiar. E a lei exige que cada comarca tenha pelo menos uma cadeia, porque isso facilita justamente o contato da família com esse preso. Eu não tenho alguém que está condenado. Pelo princípio da inocência, eu tenho alguém que está sob suspeita e que aguarda preso um julgamento que ao final dirá se ele é condenado ou se ele será absolvido, tá bom? Então ele deverá ser construído dentro do centro urbano, vai respeitar também a salubridade, tá bom? Ele vai respeitar a salubridade. E essa salubridade vai ser algo dentro da dignidade da pessoa humana. Não é que ele está lá de forma provisória, que ele não terá como cuidar da sua saúde e como sair dali com a mesma saúde que ele entrou. Então aqui o Instagram está pedindo para me finalizar, tá bom? Se eu não finalizar, eu perco a aula. Aí eu vou gravar um vídeo pequeno, justamente com a mensagem que eu tenho para vocês, tá? Então, obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe e até a próxima.